Olá, pessoas! Hoje nós iniciaremos a leitura do livro O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe. Abre aspas. O falcão a voar num giro que se amplia não pode mais ouvir o falcoeiro. O mundo se despedaça, nada mais o sustenta. A simples anarquia se desata no mundo. Fecha aspas. W.B. Yeats, O Segundo Advento. Primeira parte. Capítulo 1. Toda a gente conhecia Okonkwo, nas 9 aldeias e mesmo mais além. Sua fama assentava-se em sólidos feitos pessoais. Aos 18 anos, trouxera honra à sua aldeia ao vencer a Malinze, o gato, um grande lutador, campeão invicto durante 7 anos em toda a região, de Umuofia a Ambaino. A Malinze recebera o apelido de O Gato porque suas costas jamais tocaram o chão. E foi ele quem Okonkwo derrotou, numa luta que, na opinião dos mais velhos, fora das mais renhidas desde a travada durante 7 dias e 7 noites entre o fundador da cidade e um espírito da floresta. Os tambores rufavam, as flautas cantavam, os espectadores prendiam a respiração. A Malinze tinha uma destreza manhosa, mas Okonkwo era tão escorregadio quanto um peixe dentro d'água. Todos os nervos e todos os músculos estufavam em seus braços, em suas costas e em suas coxas, e quase se podia ouvi-los a se distenderem, como se fossem arrebentar. Finalmente, Okonkwo derrubou o gato. Isso se passara havia muitos anos, 20 anos ou mais, e de lá para cá a fama de Okonkwo crescera qual incêndio na mata no tempo do Harmatã. Era um homem alto, grandalhão, a quem as sobrancelhas espessas e o nariz largo davam um ar extremamente severo. Sua respiração era forte, pesada, e dizia-se que, quando dormia, suas mulheres e filhos podiam ouvi-lo ressonar, mesmo das casas ao lado. Ao caminhar, seus calcanhares quase que se apoiavam no solo. Parecia andar sobre molas, como se estivesse prestes a saltar sobre alguém. E, na verdade, com frequência ele investia sobre as pessoas. Sofria de uma leve gagueira, e quando se zangava e não conseguia pronunciar as palavras que desejava com suficiente rapidez, costumava, em vez delas, usar os punhos. Não tinha paciência com os homens que falhavam. Não tinha paciência com o próprio pai. Unoka, este o nome de seu pai, morrera havia 10 anos. Fora sempre preguiçoso e imprevidente, incapaz de pensar no dia de amanhã. Se por acaso lhe vinha ter às mãos algum dinheiro, coisa que raramente acontecia, logo o gastava com cabaças de vinho de palma e chamava os vizinhos para com ele se divertir. Costumava dizer que, sempre que olhava para a boca de um morto, percebia a loucura de não se comer o que se podia enquanto se estava vivo. Unoka era um permanente devedor. Devia dinheiro a todos os vizinhos, desde apenas alguns cauris até quantias bastante elevadas. Era um homem alto, porém muito magro e ligeiramente encurvado. Tinha uma expressão abatida e funérea, que se alterava quando bebia ou tocava sua flauta. Tocava a flauta muito bem, e a sua maior felicidade era quando, 2 ou 3 luas após a colheita, os músicos da aldeia dependuravam os instrumentos da parede por cima do fogão. Unoka tocava com eles, o rosto iluminado de bem-aventurança e paz. Algumas vezes, gente de outras aldeias convidava o grupo de Unoka e seu dançarino Egvukvu para irem lá passar uma temporada ensinando suas músicas. Unoka e seus amigos aceitavam esses convites, permanecendo junto aos hospedeiros durante 3 ou 4 mercados, a fazer música e a banquetear-se. Unoka apreciava a boa vida e o bom companheirismo, e gostava daquela estação do ano
em que as chuvas já haviam cessado e o sol nascia todas as manhãs com uma beleza estonteante. Não fazia então muito calor, porque o frio e seco Harmatã soprava do norte. Certos anos, o Harmatã era muito rigoroso e uma densa névoa cobria a atmosfera. Então velhos e crianças sentavam-se ao redor das fogueiras acesas para aquecer os corpos. O Noca amava tudo isso e amava também os primeiros gaviões a retornarem para a estação seca e a meninada que os recebia com canções de boas-vindas. Rememorava a própria infância, lembrava como tantas vezes perambulara pela aldeia, procurando com os olhos uma dessas aves a singrar vagarosamente no céu azul. Tão logo a avistava, punha-se a cantar com todo o seu ser, a dar-lhe as boas-vindas, após a longa, longa viagem, e a perguntar-lhe se trouxera, de volta a casa, alguns metros de tecido. Mas disso, ele era então um garoto, tinham-se passado muitos anos. O adulto Unoca era um derrotado, pobre. Sua mulher e filhos quase não tinham o que comer. As pessoas riam dele, porque era um vadio, e juravam nunca mais emprestar-lhe dinheiro, porque não pagava o que devia. O Noca, porém, era tão jeitoso que sempre conseguia mais dinheiro emprestado e ia acumulando dívidas. Certo dia, um vizinho chamado Okoye foi visitá-lo. O Noca estava reclinado numa cama de barro em sua choça, tocando flauta. Levantou-se imediatamente para cumprimentar Okoye, que desenrolou a pele de bode que trazia sob o braço e nela se sentou. O Noca foi até o quarto interior e de volta trouxe um pequeno disco de madeira, com uma noz de cola, um pouco de pimenta e um pedaço de giz branco. "Tenho cola", anunciou ele, sentando-se e passando o disco ao visitante. "Muito obrigado. Quem traz cola, traz vida. Mas acho que você é quem deve parti-la", retrucou Okoye, estendendo o disco de volta. "Não, cabe a você parti-la." E discutiram durante alguns instantes, até que o Noca aceitasse a honra de romper a noz de cola. Enquanto isso, Okoye com o giz desenhava algumas linhas no chão. Depois pintou de branco o dedão do pé. Ao mesmo tempo que partia a cola, o Noca rezava aos ancestrais, pedindo-lhes vida, saúde e proteção contra os inimigos. Depois de terem comido a noz, os dois homens conversaram sobre muitas coisas. As pesadas chuvas que alagavam os inhames, a próxima festa em honra aos antepassados, a iminente guerra contra a aldeia de Mibaino. O Noca sentia-se sempre infeliz quando se mencionavam as guerras. Era um covarde e não suportava ver sangue. Mudou de assunto, e enquanto falava sobre música, seu rosto se iluminava. Com os ouvidos da mente, conseguia escutar os excitantes e intrincados ritmos do ecuê, o tambor falante, do udu, a botija de barro de cuja boca, como um abano, se retira um som cavo, e do agogô, bem como sua própria flauta, a se entretecer com a percussão, enfeitando-a com melodia plangente e colorida. O efeito geral era alegre e animado, mas, se isolasse o som da flauta, que subia e descia, para depois romper-se em breves intervalos, nele se poderia perceber tristeza e dor. Okoye também era músico, tocava o agogô, mas não era um fracassado como o Noca. Possuía um amplo celeiro cheio de inhames e tinha 3 mulheres. Agora ia receber o título de Idemili, o terceiro mais elevado daquela terra. Era uma cerimônia dispendiosa, e ele estava procurando reunir todos os recursos de que dispunha. Essa era, na verdade, a razão pela qual viera visitar o Noca. Limpou a garganta e disse: "Muito obrigada pela cola. Você deve ter ouvido falar do título que pretendo receber dentro em breve." Até aquele momento, Okoye se expressara de maneira simples, mas a meia dúzia de frases seguintes tomou a forma de provérbios. Entre os ibôs, a arte da conversação é tida em alto conceito,
e os provérbios são o azeite de dendê com a qual as palavras são engolidas. Okoye era um grande conversador e falou durante muito tempo, dando voltas em torno do assunto até finalmente abordá-lo. Em resumo, pedia a Unoka que lhe devolvesse os 200 cauris que lhe emprestara havia mais de 2 anos. Tão logo este percebeu aonde o amigo queria chegar, estourou em gargalhadas. Rindo alto durante muito tempo, de modo claro como o agogô, e tinha lágrimas nos olhos. O visitante, espantado, continuou sentado, sem fala. Afinal, Unoka conseguiu dar-lhe uma resposta, entremeada de novas explosões de riso. "Olhe para aquela parede", disse, apontando para um muro ao fundo de sua choça, que fora esfregado com terra vermelha até rebrilhar. "Olhe para aquelas marcas de giz." Okoye viu vários grupos de traços curtos e perpendiculares riscados a giz. Havia 5 grupos, e o menor tinha 10 traços. Unoka, que sentia senso dramático, fez então uma pausa. Aproveitou para cheirar uma pitada de rapé e espirrar ruidosamente. E prosseguiu. "Cada grupo daqueles representa uma de minhas dívidas com alguém, e cada traço corresponde a 100 cauris. Veja você, eu devo àquele homem 1000 cauris, mas ele não veio me acordar de manhã pedindo seu dinheiro de volta. Pagarei o que lhe devo, Okoye, mas não hoje. Nossos mais velhos dizem que o sol brilhará sobre os que permanecem de pé, antes de brilhar sobre os que se ajoelham. Pagarei minhas dívidas maiores primeiro." E cheirou outra pitada de rapé, como se aquilo fosse pagar as dívidas maiores primeiro. Okoye enrolou sua pele de bode e partiu. Unoka morreu sem receber um só título e com dívidas pesadíssimas. É de admirar, portanto, que seu filho Okonko se envergonhasse dele? Felizmente, entre esse povo, um homem era julgado por seu próprio valor, e não pelo valor do pai. Okonko era um indivíduo decididamente talhado para grandes coisas. Ainda jovem, adquirira a fama de ser o melhor lutador das 9 aldeias. Agricultor abastado, possuía 2 celeiros cheios de inhame e acabava de desposar a 3ª mulher. Para coroar tudo isso, recebera 2 títulos e dera mostras de incrível bravura em 2 guerras. Por esses motivos, embora ainda fosse jovem, Okonko já era considerado um dos maiores homens de seu tempo. Seu povo respeitava a idade, mas reverenciava os grandes feitos. Como diziam os mais velhos, se uma criança lavasse as mãos, poderia comer com os reis. Okonko claramente lavara as mãos, e por isso comia com os reis e com os mais velhos. E assim foi que veio a tomar conta do rapazola oferecido em sacrifício à aldeia de Umuofia por seus vizinhos, a fim de evitar a guerra e o derramamento de sangue. O desditoso rapaz chamava-se Ikemefuna.